Marcelo Matos. Olá! Sem reformas, a indústria avalia que Brasil perderá investimentos sem credibilidade econômica. O diretor de Políticas e Estratégia da Confederação Nacional da Indústria, José Augusto Fernandes, ressalta o desequilíbrio fiscal no país. Acho que o grande desafio que nós temos pela frente é garantir, quer dizer, a sustentabilidade do crescimento. E a sustentabilidade do crescimento depende muito da agenda fiscal. E essa permanece muito desequilibrada, porque ela não é apenas um problema de conjuntura, ele é um problema estrutural. E o problema estrutural está associado, quer dizer, ao déficit da Previdência. Déficit no Brasil significa déficit da Previdência. E é por isso que é importante que avancemos na reforma da Previdência, porque eu acredito que ela seja do interesse de todas as forças políticas do país, da esquerda à direita, que vão se candidatar para as eleições de 2018. Qualquer presidente que venha a ser eleito vai ter mais condições de ajudar o Brasil a crescer se ele já tiver encontrado, quer dizer, a questão previdenciária parcialmente resolvida. O presidente da ANFAVEA, Associação das Montadoras de Veículos, Antônio Megali, avalia que a recuperação econômica sustentável está atrelada às reformas. A gente viu essa reação no mercado, realmente nós vamos chegar ao final do ano aí provavelmente acima dos 9% de crescimento, que é um número bastante interessante. A gente acredita que 2018 tem tudo para seguir crescendo e a gente só entende que há necessidade da evolução das reformas. A reforma previdenciária, eu acho que ela é muito importante para o país, é um grande risco, um grande problema que a gente tem que enfrentar no futuro, que pode comprometer o futuro das próximas gerações. Então a gente apoia fortemente a reforma previdenciária e acho que gradualmente está havendo uma conscientização, inclusive de toda a população, da necessidade de uma reforma. Então eu tenho esperança que se encontre ainda um caminho para que ela seja aprovada, mesmo que não seja uma reforma totalmente abrangente, mas que ela dê os primeiros sinais que esse problema será equacionado. Se isso for bem sucedido, essa reforma for aprovada, eu tenho certeza que aumentará ainda mais a confiança tanto dos investidores, né, quanto das empresas, e que a gente terá um ano de 2018 bastante interessante. A crise na base governista de Temer deixa cada vez mais distante a reforma da Previdência. E como em 2018 haverá eleições, a preocupação maior dos políticos estará em manter as suas cadeiras, de preferência com foro privilegiado. Como sempre, falando sobre a indústria, Denise. Mais a posição da indústria em relação a essa questão da reforma da Previdência, porque se pensa muito que é uma questão de mercado financeiro, que é apenas especulação do mercado, que quer ver ajustes, que vai contra o que o trabalhador pensa, ou os direitos do trabalhador, mas não é isso. Há uma grave preocupação com relação à evolução das contas públicas, porque o reequilíbrio das finanças do governo, do setor público, é um ponto de sustentação da estabilidade do crescimento econômico. Se não houver esse reequilíbrio, há uma desconfiança maior em relação à economia brasileira. Isso pode trazer pressões sobre o próprio mercado financeiro, com consequências na inflação, acaba afugentando investimentos e o empresariado, não só da indústria, acaba também adiando os investimentos porque tem consciência da gravidade de uma situação de desequilíbrio fiscal. E como a Previdência é responsável pela maior parte do rombo das contas públicas, tudo fica muito relacionado. Se espera um crescimento maior da economia brasileira no ano que vem, a consolidação dessa melhora ainda muito gradual que nós estamos vendo, mas isso vai depender da confiança na capacidade do governo voltar a ter superávites, ter condições de reduzir a dívida pública. E por enquanto a gente não tem ainda essa sinalização. O governo pode ter dificuldades até mesmo para cumprir a meta fiscal do ano que vem. Então isso tende a dar uma esfriada nos investimentos que são esperados, pode ter mais dificuldade também até no encaminhamento das concessões por parte do setor público. Então está tudo muito atrelado. Estamos num ciclo mais positivo da economia, mas a consolidação depende desse ajuste das contas que passa pela reforma da Previdência.